bom, eu não sou da cidade, né? Eu sou carioca, né? Nasci, vivi em Santa Teresa, a vida praticamente toda, até me casar. Aí vim para Juiz de Fora por conta de casamento. Eu já era formada, me formei no Rio. E é curioso porque eu tinha uma relação com a cidade, porque a minha mãe é mineira de Juiz de Fora. Então, minhas férias e toda aquela lembrança de infância está ligada a esse espaço de Juiz de Fora, onde a minha família tinha sítio, fazenda. Então, era algo que para mim tinha assim, né, um sabor muito especial, não só por conta, né, de comer as coisas mineiras que são ótimas, mas também por causa do cheiro de terra, o cheiro de natureza, embora eu também vivesse num bairro que tem muito verde lá no Rio. Mas quando eu vim para cá, eu já vim trabalhar, porque eu tinha acabado de me formar, me casei em 80. Aí vim trabalhar como produtora, fiquei 6 meses como produtora e depois logo comecei a atuar como repórter. E fiquei praticamente 14 anos da minha vida atuando como repórter, até 94. Concomitantemente, fiz concurso para a universidade em 87. Então, eu já tenho 30 anos de universidade, né? É muito tempo de universidade. E durante algum tempo eu fiz as duas coisas. E aí foi um momento bem complicado na minha vida, porque eu tive a minha primeira filha com 28, depois com 30, quando eu fiz o concurso, eu estava até grávida da segunda, e depois ainda tive o terceiro. Então, a minha vida ficou trabalhando na Globo, aquela coisa de viagem, viajava muito Zona da Mata, mas eu fazia rede, trabalhava na universidade, eu não era dedicação exclusiva, mas eu tinha uma carga de aula muito intensa, porque todo mundo que entra, né, os mais antigos não querem nem saber, né? Tá, foi muita coisa para você. E eu ficava me virando, né, dando prova, viajando, cuidando de criança. Aí, quando em 94 o ex-reitor René Gonçalves de Matos me convidou para trabalhar com ele, eu aí deixei a Globo. Mas eu ficava na maior coisa, porque eu era muito ligada na vida profissional. Mas aí comecei a trabalhar com a assessoria de comunicação dele. Se bem que na época meu sonho era ter uma mesinha, né? Colocar minhas coisas numa gaveta, porque eu vivia rodando. E aí deixei a TV, né? Nesse período eu deixei a TV. E eu fazia já alguns trabalhos, vídeo documentário para alguns professores, o Zé Alberto Pinho Neves, que foi professor aqui, né, no antigo departamento e depois no IAD. Eu fiz vídeos para exposições deles, vídeos documentários, tipo Olhar Van Gogh. Ele fez uma exposição sobre Van Gogh, depois fez uma sobre Cecília Meirelles. Eu sempre estava assim atuando, embora trabalhasse na televisão e fosse uma professora mais que desse aulas na faculdade, não tinha projeto de extensão, nada disso. Quando eu comecei a trabalhar com o Renê, fiquei 4 anos com o Renê, aí depois ele me enchia a paciência, você tem que fazer mestrado. Eu falava assim, não vou fazer. Eu fui fazer mestrado muito tardiamente, né? Porque eu queria realmente era fazer coisa prática na minha vida, eu não queria muita discussão teórica, mas nessa época nós criamos um grupo de assessores em Minas e um grupo também de assessores de universidades públicas em nível federal, porque era a época do Fernando Henrique Cardoso, a gente tinha problemas seríssimos nas universidades públicas e a gente queria agregar uma imagem positiva às universidades. Então, fazer eventos, assim, até em rodoviária, em Belo Horizonte, nós fizemos eventos, Assembleia Legislativa, para mostrar o que as universidades faziam de bom nessa relação com a comunidade. E então eu comecei a conhecer muitos assessores que já eram mestres, vários deles doutores. Eu digo, gente, eu tenho que fazer mestrado, doutorado, porque às vezes eu estava conversando e eu sentia que eu não conseguia ir até onde eles iam, né? Aquela questão mesmo de referencial teórico, algum tipo de comentário. Aí eu resolvi fazer mestrado, porque eu aproveitei também um convênio que a Faculdade de Comunicação tinha feito com a UFRJ. Então os professores da UFRJ vinham aqui, davam os cursos, né, intensivos, e depois você pegava um orientador e aí sim você ia ao Rio. Fiz mestrado assim, depois eu resolvi engatar no doutorado, eu disse, olha, se eu não fizer agora, eu não faço mais. Aí já fiz doutorado na UFRJ lá no Rio, mas foi uma coisa tardia. Eu defendi o doutorado, eu estava acho que com 49 anos. Né? Porque eu até então, eu fui fazer mestrado, eu já tinha acho que mais de 40 anos quando eu fiz mestrado. Eu sempre acho que eu tenho alguns interesses, eu sou meio eclética com os meus interesses. Eu gosto muito de... Eu sempre gostei muito de texto, é curioso isso. Eu nunca pensei, por exemplo, em trabalhar em televisão, que acabou sendo uma atividade minha por 14 anos como repórter e 4 anos eu tive um programa de entrevista na TV. Então O que era esse programa? Esse programa era um talk show que ao ar depois do Fantástico. Eu fiz depois do meu doutorado. Comecei a fazer quando eu estava no final do doutorado.
Aí tive que mudar meu regime de trabalho na universidade, embora eu não fosse mais contratada da Globo, eu prestava serviços, mas aí fiz durante 4 anos um programa de entrevistas, tipo talk show, tinha uma plateia, era bem legal, se chamava Panorama Entrevista e ao ar depois do Fantástico, toda semana. A gente não fazia ao vivo, fazia gravado. Né? E o primeiro programa foi com Itamar Franco, inclusive, e ele não era, na época, presidente, eu acho que ele estava como governador de Minas, eu já não me lembro exatamente, mas o primeiro programa até foi com ele, né? Porque eu também, o dono da emissora queria, essas coisas todas. Mas essa ligação com a questão do cinema, ela é muito curiosa, porque eu acho que ela foi uma consequência do meu interesse pela cidade por memória. Porque na minha dissertação eu estudei a comunicação pública na universidade. Então foi uma questão de fazer um estudo de caso sobre como a universidade lidava com a sua imagem pública, porque eu estava muito envolvida com assessoria. No doutorado eu quis trabalhar com uma coisa que sempre me seduziu, que foram os movimentos de 68, mas eu acabei indo para a cidade, estudando um suplemento literário em um jornal da cidade, que era o Diário Mercantil, e descobrindo um grupo de, vamos dizer, recém-formados e alunos da UF que tinham uma ligação com o Partido Comunista e que escreviam nesse jornal, no caderno Arte e Literatura, e eles fizeram uma coisa muito interessante, muito irreverente na época, que foram os manifestos marginais. Eles fizeram um manifesto sobre a cidade, fazendo críticas à burguesia, à cidade, a como a cidade se comportava, como ela teria um comportamento provinciano. E a partir, quer dizer, minha tese foi isso. Não tinha diretamente a ver com imagem, mas dialogava com o pessoal que participou de cineclube em Juiz de Fora, o pessoal que fez cinema em Juiz de Fora. E eu trabalhei com muitos colegas que tinham um pé no cinema, no curta-metragem principalmente. Na Globo, eles foram repórteres cinematográficos. E eu sempre gostei de cinema, né? Aquela coisa assim de gostar de ir ao cinema. Eu sempre gostei desse ritual de sair de casa, escolher um filme para assistir ao cinema. E eu acho que aí, por conta de Juiz de Fora, por conta dessa história da cidade, eu inevitavelmente me envolvi também com a questão do audiovisual. Por conta da Globo, eu quis pesquisar inicialmente, principalmente o grupo de pessoas que fizeram vídeo nos anos 80. Então, a minha preocupação inicial foi recuperar um pouco da história, primeiro do jornalismo na cidade, isso depois do doutorado, né, do jornalismo audiovisual. Então, até nós fizemos um pequeno documentário, Cristiano e eu, né, porque era um projeto da FAPEMIG, e depois a gente lançou um livro com as entrevistas, né, transcritas na íntegra, já apoiado pela Lei Murilo Mendes. Agora, essa questão da TV depois se espraiou e eu fiquei, gente, não quero só pensar no esquema de TV que está muito atrelado à empresa e a interesse comercial. TV pública não me fascinava. Eu tinha uma opinião que infelizmente eu tenho até hoje, que a TV pública no Brasil tem poucas experiências que realmente resultaram em produtos interessantes, inovadores. Então não era um viés que eu iria perseguir, e aí eu comecei a trabalhar mais com a ideia de recuperar a história do vídeo aqui na cidade. Quer dizer, então esse pessoal, vídeo e Super 8, alguma coisa de 16 milímetros, né? Investigar como essas pessoas tinham se articulado, o que elas tinham produzido, por que tinham produzido, também num período em que ainda era de ditadura militar, né? Final dos anos 70. E o cineclubismo, e né, nesses casos você vai ligando uma coisa a outra, né? Eu acho que eu não poderia falar que eu tenho uma relação só com o cinema, nunca, porque toda a minha relação com a imagem, ela passa pela questão, embora eu tenha até usado película para trabalhar, usei 16 milímetros, trabalhei com 16 milímetros na televisão. E era aquela coisa, levava tantos pés de filme, não podia errar na hora de gravar a sua intervenção, a sua passagem, porque senão não tinha filme, estava viajando. Mas a maior parte do tempo eu já trabalhei com fita magnética, né? Então, era câmera Zomatic, Betacam. Eu não cheguei a trabalhar com digital na Globo de Juiz de Fora, porque quando o digital chegou aqui, sempre chegava um pouco depois dos outros centros. Eu aí já tinha saído, já estava só na universidade. Depois, certamente, no programa já era, né, câmera digital, mas eu já fui trabalhar também com câmeras digitais, mas na universidade, ou com algum projeto, né? Também mais recentemente, porque antes a gente usava mini DV, né? Usei muito VHS para fazer pequenas produções, né?
Era aquela coisa bem caseira, mas eu gosto desse lado do caseiro, eu gosto desse lado do que fica meio imperfeito, né? Eu não sei se eu teria talento para trabalhar com cinemão, sabe? Muito detalhe, ver luz, fazer direção de fotografia. Eu gosto mais da coisa do flagrante, que tem a ver com jornalismo, tem a ver com o meu pique pessoal. E eu sempre fui muito ligada nessas questões de registros familiares. Aí por que pesquisar também alguma coisa em cima de filme de família, né? Esses restos de filmes que muitas vezes você encontra numa feira, num centro de cidade, ou que alguém te entrega e que você consegue aí. A gente nem nunca tem verba para telecinar, né? Mas aí arruma um projetor, projeta numa parede e grava com uma câmera digital e depois usa esses restos para fazer alguma coisa, né? Eu acho que tem isso, é algo que sempre também me fascinou, a questão da imagem fotográfica também, por exemplo, do álbum de família, né? Que é uma coisa que depois eu andei estudando por conta também dos registros familiares em filmes domésticos. Mas essa ideia do álbum por conta da memória. A questão da memória, eu acho que ela é chave. Ela é chave. Ela é chave. Talvez antes fosse a questão mais até do espaço. Eu tinha uma preocupação muito grande como repórter, porque eu sempre fiquei rodando muito a cidade, indo aos lugares em que a maior parte das pessoas que vivem numa cidade não vão. E falando com pessoas de todo tipo, com as quais também a maioria de nós, né, não fala, porque nós mantemos sempre os mesmos trajetos, fazemos sempre os mesmos percursos e convivemos com as pessoas que são muito iguais a nós, né? Então eu acho que o espaço primeiro foi a minha preocupação. E eu fui chegando, essa questão da memória para mim, ela foi quase que intuitiva, porque ela não era muito clara para mim. Depois do doutorado é que eu senti que tudo meu tinha sempre uma referência historiográfica, embora eu sempre tenha sido apaixonada por história, mas eu não fiz, né, uma graduação em história. E eu comecei a prestar mais atenção que a memória era o que articulava a questão, inclusive, do espaço da comunicação. E é curioso porque as pessoas hoje, a minha referência é muito mais como pesquisadora de memória do que como pesquisadora de televisão, que é aquilo que foi mais marcante na minha história. Eu tenho a maior parte dos meus artigos, talvez, sejam voltados quer dizer, falando até de memória, de rememoração, mas em cima de produção audiovisual. E alguma coisa em cima de cinema, por conta não de uma análise estética de filme, nada disso, mas a questão do cinema de rua, de ir ao cinema, de frequentar o cinema, ou de se reapropriar de restos de filmes para construir uma nova narrativa, fazendo uma reciclagem mesmo, né, de linguagens. Ou comparação, eu adoro documentário, né, meu gênero predileto. Então, comparação entre telejornalismo, linguagem do telejornalismo e a linguagem do documentário, né? Então, eu acho que a grande maioria dos meus artigos, eu não cheguei a contar, mas eles versam sobre esses temas. Mas sempre tem uma coisa assim que os corta, que é da memória, que é de contar uma história a partir daquilo. Eu nunca contextualizo só ali, eu vou antes, tento ver o devir, o depois. E eu me sinto hoje muito à vontade com a memória, porque eu acho que faz parte, é uma coisa que faz parte de mim, é muito intensa. Ouvir. O testemunho para mim é fundamental, né? Eu acho que a melhor parte, o que eu mais gosto no trabalho, são as fontes orais. A partir das fontes orais, como eu geralmente preciso ilustrar o trabalho, então é aquela conversa. Vamos ver alguma coisa que você tem ou você não tem. Tem muita gente que se oferece. Olha, eu tenho aqui digitalizado os filmes do Tom e Jerry que eu assistia no Cine Teatro Central, você não quer? Eu levo, eu vou levar. As pessoas geralmente são muito abertas, as pessoas de Juiz de Fora, não sei se elas já me conhecem, elas têm a tendência a me assim, oferecer material, que é difícil, tem coisa também que eu procuro e não encontro de jeito nenhum. Mas elas têm uma certa facilidade também na conversa. Eu acho que eu tenho algo que facilita a pessoa se sentir à vontade comigo. Então, como ela se sente à vontade, ela começa a se soltar. E aí me oferece coisas e me mostra coisas e vai pegar lá dentro e volta. E acho que os bolsistas também que trabalham comigo, eles também vão adquirindo esse perfil, os orientandos de mestrado. Então, é uma relação que é delicada, mas que no meu caso sempre se construiu de uma forma boa, né? Deu uma boa costura.
Agora, o que é fascinante para mim é a conversa. Eu adoro ver o que as pessoas têm, acho importantíssimo, até porque às vezes a gente tem que usar quase como um gatilho de memória para um idoso se lembrar, entrar naquele universo. Acho que fazer entrevista com pessoas mais idosas não é fácil, porque alguns deles vão e voltam, né, e vão e voltam, mas saem do assunto. Tem horas que você depois vai mostra a transcrição, dizem, não falei nada disso, não concordo com isso. A gente tem esses problemas, né, no fazer, né? Agora, a questão desse contato, de conversar, eu acho muito importante. Eu gosto disso demais, porque é o que não está registrado. E eu gosto de ver quando a pessoa também se emociona naturalmente, ou revela um lado dela que você não conhecia. Eu acho que essa questão, para mim, como jornalista, foi sempre aquilo que foi mais interessante, mas no jornalismo diário, factual, você não consegue, porque a tua entrevista é sempre muito direcionada, embora os meus entrevistados sempre tenham me falado, você é uma pessoa que chega, conversa, quer saber o que é, para depois você falar. Lógico, numa denúncia não dá para ter, né, essa questão antes, mas geralmente as matérias que eu gostava de fazer, eu sempre gostei muito de fazer cultura. Você tinha tempo de conversar com o pintor, de conversar com o autor, de trocar mais ideias antes, né? Quase que fazendo um background, né? Para depois você então, né? Realmente fazer a sua gravação, e aí tinha que ser um tempo não muito longo, porque jornalismo diário você não vai gravar muita coisa. Agora, nas entrevistas que a gente faz para todos os projetos que eu já tive, são entrevistas pelo menos de 1h30, algumas 2 horas. E são entrevistados que depois, recorrentemente, os meus alunos vão novamente entrevistar. Porque são pessoas que, porque eu também tenho um foco num período histórico muito recente, né? Quer dizer, não me interessa a história de Juiz de Fora, sei lá, de 1940, 50, que poderia me entrevistar, e eu tenho pessoas com 80 e poucos anos que são desse período, mas eu gosto realmente, assim, do final dos anos 50 para cá, quer dizer, essa época que você tem uma saída do Juscelino, você tem o Jânio, depois entra o Jango, e aí vem a rebordosa toda do golpe, mas como também as pessoas se articularam nesse período pós-golpe, que no início era muito rico, muito efervescente culturalmente, né? Depois do AI-5 é que então você tem essa travada. Então, essas pessoas, elas estão ainda disponíveis, e a maioria delas tem, na maior parte das vezes, lucidez para rever esse passado recente, né? Tem coisas guardadas que pode mostrar. E são pessoas que ainda guardam, têm muita opinião, eles têm, né, homens e mulheres gostam muito de dar suas opiniões e contam muita história boa, né? Aí eu acho que é uma facilidade. Eu gostaria de me dedicar mais a isso. Eu tenho hoje um problema de tempo que é terrível, então eu acho que estou passando também, de alguma maneira, essa vontade da entrevista, esse gosto, mobilizar os corações e mentes dos alunos para isso, né? Hoje eu tenho, inclusive, bolsista que é das ciências sociais, né? Então está lá e está descobrindo isso, porque não foi natural, né, nos seus primeiros anos, lá nas humanidades, trabalhar com nessas ferramentas. Acho também curioso, porque embora eu sempre procure interface com outros professores e outros profissionais, nem todos têm muita abertura, depende muito de alguém que já pense dessa forma, né? Que não queira ficar ali na gavetinha. Eu tenho muita aversão a essas coisas disciplinares, sabe? Que ficam na gaveta. Eu gosto muito das coisas que se escorregam, que você não define direito, que são complexas, que eu fico pensando nelas o tempo todo, mas eu acho mais interessantes. Então eu falo com os alunos, eu tenho dificuldade até com metodologia, porque eu não sou uma pessoa que eu chegue e diga assim, vou usar a semiótica tal do Peirce e tal, pronto, resolvi. Vou usar a análise de discurso do Manguenot, pronto. Eu não consigo, acho que esses professores que trabalham com isso maravilhosos, fantásticos, mas eu não consigo. Então os meus alunos também ficam sempre assim, mas professor, e a metodologia? Eu digo assim, mas olha, a metodologia nossa é esse mergulho mesmo na história recente, são as entrevistas, é o material documental, e eles ficam muito angustiados. Mas todas as vezes que a gente apresenta trabalho, quando é banca principalmente, o pessoal, os professores das bancas falam, mas o trabalho é isso aqui, não precisava fazer aquilo, é porque eles ficam nessa angústia. É uma angústia também que eu tenho, né?
E eu achei curioso, agora fazendo um pós-doutorado, também mais tardiamente, demorei muito a resolver para onde eu ia, por uma série de questões. E quando eu encontrei com o Juremir, que era uma pessoa que eu tinha pouquíssimo contato, mas que eu achava interessante como pesquisador, porque eu achava muito livre e muito, assim, uma pessoa também que nunca se conforma com uma resposta clichê. Ele é provocador. Eu acho até que a formação francesa dele o leva a isso, né? E ele foi uma pessoa que também me trouxe uma certa facilidade de diálogo com relação a essa postura do pesquisador, né? Ele valoriza muito o jornalismo, como inclusive uma prática, até uma prática metodológica, que deveria transferir o seu conhecimento de abordagem, por exemplo, de entrevista, ou de descrição de objeto, ou de acompanhamento de um registro flagrante, para pesquisadores de outras áreas que têm uma imensa dificuldade, muitas vezes, para lidar com uma narrativa sobre o objeto, o fato observado. E ele também me deu uma certa tranquilidade como interlocutor, que a gente precisa, né? De um interlocutor que entenda a sua questão, né? Essa questão, vamos dizer, de como eu abordo um trabalho e que tem que ter uma marca de ser científico, né? Ele não pode ser só prosa, poesia, isso aí, né? Ele não pode ser só um ensaio, né? Ele tem que ter uma verificação empírica de alguma forma. Então, eu acho que esses encontros também me possibilitaram ver que a forma como eu trabalho, ela não é uma forma também tão forasteira dentro do ambiente da comunicação, porque às vezes a gente se acha, porque há aquelas metodologias que ficam mais em voga em determinados períodos, né? E então você às vezes tem medo, né? Também, Minha né? filha é uma que adora documentário, né? Ela trabalha com isso. Trabalha também, com né? documentário. É curioso porque ela e o marido dela, que também se formou na Facom, né? A Mariana já é uma apaixonada por documentário, né? Ela sempre gostou de documentário, ela queria fazer cinema. Mas aí não foi para a UF e eu respirei, porque eu fiquei, na época, eu sou carioca, mas eu digo, ai meu Deus, a Mariana, assim, é muito, né, ela é muito poética, muita coisa, eu prefiro que ela fique um tempo ainda aqui, para ter mais resistência a esse mundo que às vezes é meio duro, né? E ela acabou fazendo comunicação, mas sempre com esse olhar voltado para o cinema, para o audiovisual. Depois que ela saiu, quando ela fez o mestrado aqui, ela estudou com a Luísa Trinta cinema, né, documentário marginal em São Paulo, tal, produções que trabalhavam com sem terra, sem teto, né, esse tipo de coisa. Depois foi para a Espanha, fez um curso mais tipo um mestrado mais profissional em cinema, também gravou filmes lá e depois foi fazer o doutorado. Aí já fez também na Espanha, mas estudando. Aí ela voltou para a fotografia, que é uma coisa que a toca muito, que é a questão do Instagram, né? Então ela lançou até um livro, né, sobre as narrativas fotográficas no Instagram, que é o resultado da tese dela. Mas ela continua fazendo, ela está finalizando agora um documentário que foi financiado pela Lei Murilo Mendes, que é sobre as histórias de amor entre pessoas, entre velhos, pessoas velhas, idosas. E ficou muito poético, ficou muito bonito. Ela é muito Eduardo Coutinho, né? Ela, no dia que o Eduardo Coutinho morreu tragicamente, né, assassinado, ela me ligou, mas ela chorava tanto, ela estava tão alucinada, porque eu acho que é o grande mestre da Mariana, também pela marca da Facom, também pelo olhar jornalístico. Ela é apaixonada por entrevistas e ela constrói os documentários. Ela já fez até documentário só com imagem, mas não é o que é forte nela. Eu acho que o que ela tem também de traquejo, de saber lidar, essa coisa da escuta, é algo que eu acho que ela bebeu muito da fonte do Eduardo Coutinho, por quem ela tem assim, um grande respeito. Eu acho que o Coutinho tem isso, nós que somos jornalistas, não só porque ele também trabalhou para a Globo Repórter nos anos 70, né? Mas ele tem uma abordagem, né, do outro, da fala do outro, de colocar o outro, né, de uma forma bonita, poética, ou pode ser até mais nua e crua, mas tem todo um respeito por essa outra fala que eu acho extremamente interessante. Então esse olhar eu acho que também a contaminou. E hoje ela dá aula, inclusive é curioso, né? Ela dá aula no Rio e uma das disciplinas que ela dá, né, numa universidade privada, né, é a história do cinema. E ela disse assim, é uma coisa que é curiosa, né, porque ela aí já tem uma ligação mais com realmente ao documentário,
né? Mas há uma demanda por professores e tem turma de 40 alunos, né? Eu acho que eu tive uma felicidade que foi, por exemplo, trabalhar, e o grupo de pesquisa tem, né, esse nome, que é o Comunicação Cidade Memória, que faz essa triangulação entre a própria comunicação, entre as questões do espaço público e as questões de memória. E com isso eu consegui também atrair pesquisadores, por exemplo, da história, que trabalham, da letras, que trabalham com a gente, alunos de ciências sociais, professores, às vezes, do próprio serviço social, que frequentam durante um certo tempo o grupo de pesquisa, gente da arquitetura, que já frequentou, ou eventualmente vai dar uma palestra ou outra. Então você consegue, eu acho que trabalhando de uma forma, vamos dizer, inter ou até transdisciplinar, né? Você tem uma troca bem intensa, eu acho que você consegue somar essas forças e atrair outras cabeças pensantes. Eu acho que o Cidade Memória já é um projeto que eu tenho assim antigo, eu vou mudando, né? Então ele já englobou toda essa questão de estudar toda essa maneira de você representar a cidade no audiovisual. Envolveu o trabalho de investigação de cineclube, atividade cineclubista em Juiz de Fora, e agora a gente está nessa de fazer o cinema de rua, né? Com dificuldades, mas a gente tem feito, fizemos a websérie para colocar, né, num canal no YouTube, tem uma opção de coisa para ser editada, com a dificuldade para editar, mas pelo menos a gente está conseguindo coletar os depoimentos. Lançamos um livro que é sobre o Cinema São Luís, junto com um bolsista, né, de iniciação científica, e a Rosali, que é historiadora e que atuava também lá no nosso grupo e agora se mudou lá para Portugal. Então, esse projeto de Cidade Memória, ele realmente tem uma preocupação de pensar o audiovisual, aí seja em película, seja fita magnética, seja hoje no suporte digital, como você representa o espaço público da cidade através dessa linguagem, né? Especialmente o audiovisual, embora eu já tenha, dentro desse projeto, também trabalhado um pouco com representação fotográfica, por conta inclusive de blogs, como Maria do Resguardo, que existe em Juiz de Fora e que trabalha com acervo de fotos históricas, mas principalmente o audiovisual. E com a preocupação sempre de trabalhar com o amador, ou aquele cineasta que, de certa forma, até estudou cinema ou fez comunicação, mas ele também não chegou a se profissionalizar, né? Embora eu tenha também, nesse meio tempo, entrevistado ou conversado com pessoas que até tiveram produtoras em algum momento da vida delas. Então, eu acho que o Cidade Memória tem muito isso, é saber como o audiovisual tentou representar a cidade, narrar a cidade, contar a cidade. E para trabalhar com isso, a gente sempre fez uma investigação assim, em acervos, né? Principalmente acervos domésticos, tentar ver o que as pessoas tinham guardado em termos de restos de filme, alguma coisa, ou fitas, né? Fitas VHS, o que fosse, para retratar esses momentos. E, ao mesmo tempo, trabalhar muito com história oral, né? Com entrevista. Eu falo história oral porque eu acho que a história oral, ela, no meio acadêmico, ela é mais reconhecida. Mas eu acredito o seguinte, o grande trunfo do jornalista, mais do que qualquer outro acadêmico, profissional, é a arte de saber entrevistar. Então, eu tenho fascinação por entrevista. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, sabe? Assim, são coisas que eu me envolvo muito. Ser entrevistada também é ótimo, mas eu até gosto mais de ficar onde você está, porque eu gosto muito, eu sou muito curiosa, eu gosto muito de escutar o outro. Então, a gente sempre trabalhou também nesse projeto com a ideia de entrevistar, de ter o testemunhal. Então, levantar aquela história, né, aquele relato que muitas vezes não foi, né, feito numa página de jornal ou em outro tipo de documento. E no Ruínas Narrativas, ele já é um pouco filhote de um trabalho que nós fizemos com a Comissão Municipal da Verdade. Na época que a comissão foi instalada em Juiz de Fora pelo prefeito, os membros da Comissão da Verdade, a gente tinha vereadores, historiadores, né? Por exemplo, o Antônio Henrique, que é do Arquivo Municipal, ex-professores da universidade já aposentados, cientistas políticos, eles me convidaram porque sabiam que eu trabalhava com memória para organizar um projeto de extensão que teve amplo apoio do reitor na época, também do pró-reitor de extensão, para que a gente ajudasse a fazer as investigações e as entrevistas para a Comissão Municipal da Verdade. Então, nós organizamos as entrevistas, tivemos bolsistas em várias áreas, inclusive aqui do IAD, para trabalhar toda a parte de
sinalização visual do projeto, identidade visual. E, ao mesmo tempo, esse projeto, quando terminado, rendeu um livro. E as entrevistas foram todas gravadas no estúdio da Faculdade de Comunicação. Hoje elas estão disponíveis, as transcrições, num site, né, que está hospedado no portal, né, da universidade. E, ao mesmo tempo, quando o projeto acabou, eu fiquei me sentindo um pouco órfã do projeto da Comissão Municipal da Verdade. Eu queria buscar outras histórias. E aí nós começamos a pensar em levantar as histórias para ter uma ligação com a comunicação do pessoal de movimento estudantil, ou ligado ao partidão, ou à juventude universitária católica, esses movimentos dos anos 60 e 70, que teriam produzido algum suporte de comunicação que significasse algum tipo de resistência. Então, panfletos que os estudantes, por exemplo, de movimento secundarista iam distribuir nas fábricas para alertar os operários que eles deveriam ter consciência da sua condição e que deveriam se rebelar contra ela. Esse trabalho de conscientização que o povo ligado, por exemplo, ao Partido Comunista achava que era muito importante, era uma tarefa deles, uma missão deles. Isso também misturado com um ambiente que tinha muita música, tinha muita boemia, né? Tinha também as questões que começam a surgir no final dos anos 60, ligadas a gênero, patrimônio. Então, tentar perceber, identificar esses restos. Então, até coisas que os presos políticos, instrumentos que os presos políticos usaram na penitenciária de Linhares, por exemplo, para se comunicar, né? Manifestos que eles fizeram, mas sempre trabalhando com algum tipo de comunicação que fosse muito artesanal, né? Uma coisa de panfletária mesmo, rodada em mimeógrafo, né? Sem a menor sofisticação, mas que tivesse uma materialidade como, né, objeto, né, de resistência. Agora, nessa parte do Ruínas, embora eu tenha até trabalhado com a ideia desses registros domésticos encaixando-se aí, eu acho que aí a gente está mais no nível de alguma coisa ligada a impresso. E no Cidade Memória, trabalhado mais com a ideia do ir ao cinema, né? Qual era o repertório, como eram esses cinemas, em que eles se transformaram. Aí também é aquela preocupação com o espaço público, né? Uma coisa muito ligada ao espaço e ao tempo, né? Eu acho que esses dois referenciais estão sempre muito presentes na minha história, né? O espaço e o tempo. Conversando com esse aluno, né, que é das ciências sociais, e a pesquisa dele para o final desses primeiros anos do BI, né, é uma pesquisa tão teórica, e eu falava com ele, disse, puxa, mas nós estamos aqui, você é do Partido Comunista, você é ligado em movimento estudantil, por que você não está usando no seu TCC tudo isso que a gente está lendo aqui? Porque não quero desqualificar, né, o teu tipo de leitura e de investigação extremamente vigoroso em termos teóricos, mas talvez você fosse mais inovador se você estivesse lançando esse seu olhar sobre esse fazer daqui, sobre como esse movimento estudantil. Tem um livro já muito bom de uma historiadora, mas assim, não basta aquele, tem várias outras coisas, tem uma documentação infindável sobre várias coisas na cidade, até a parte dessa questão da ditadura militar, né? Ou toda a questão de cinema na cidade. E isso é infindável. Eu fico muito angustiada que lançamos lá o livro sobre o cinema São Luís. Aí as pessoas perguntavam, mas por que você não fez tudo junto de todos os cinemas de rua? Eu falava assim, mas não dá tempo, não dá tempo. E eu fico angustiada, que eu digo, será que eu vou conseguir fazer? Porque eu precisaria ter mais pessoas fazendo isso para que a gente conseguisse cobrir um período grande. Tem dezenas de cinemas, cada um com milhões de histórias em volta deles. Como é que você vai levantar tudo isso, né? Então, eu também fico com essa questão. E eu acho que é quase que infindável, né? Quanto mais você vai lendo, ou você vai tendo acesso a depoimentos, a acervos, você vai descobrindo mais coisa para fazer. Então, isso não acaba, né? E também o processo que é bom, né? Me dá um pouco de angústia, porque eu também sou daquelas pessoas que gostam de pôr o pingo no i. E acredito que a universidade, eu não sei se isso, Alessandra, vem da época que eu fui assessora de comunicação e trabalhei nesse movimento que era das IFES mineiras, né, as Instituições Federais de Ensino Superior em Minas, e nós temos um fórum nacional, do qual eu fui assim, tipo, presidente, e nós fazemos seminários para discutir a função da universidade, porque a universidade pública ela tem que dar retorno para a sociedade.
Então, a questão da divulgação científica, né, a questão da comunicação científica sempre me interessaram também, porque eu acho um absurdo que as pessoas não saibam o que você está fazendo. Os alunos sentam no segundo período, eles não sabem nem os grupos de pesquisa que existem naquela unidade acadêmica. Eu fico dizendo, gente, vocês têm que assistir uma defesa, vocês têm que ver as coisas, porque acho que é um compromisso. Aí, quando eu penso que a universidade ela não tem que estar restrita jamais, né, a apenas aqueles 100 quilômetros no seu entorno, mas se ela pudesse produzir mais conhecimento que dialogasse com essa origem, com esse espaço, eu acho que ela se justificaria mais frente àquela comunidade que a frequenta, né? E, de certa forma, talvez ela levantasse as coisas que marginalmente não estão nos grandes tratados ou nas grandes reportagens que mostram o Brasil sob a ótica de Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, né? Então, todas essas coisas que sobram, se você aí tem uma ação regional, você pode levantá-las, né? Eu acho que a gente tem que pensar a universidade muito como universo mesmo. O universo, primeiro, que tem que ser menos burocrático, mais criativo, né? Mais revolucionário, e tudo aquilo que a revolução traz de novo. Ao mesmo tempo, eu acho que a universidade precisa demais de conversar, né? As pessoas não fazem, coisa que os ativistas norte-americanos falam muito, né? Roda de conversa, né? A gente sentar, professores de algumas áreas, discutir suas coisas em comum ou suas coisas diferentes, né? Então, conversar, nós conversamos poucos. Eu sei que o campus tem esse aspecto, né, de cada prédio ser um pouco distante do outro, né? Isso é uma questão aí da reforma dos anos 60. Mas, de qualquer maneira, é preciso que se converse mais. E também que a gente crie essas redes de pesquisa que são interessantíssimas para cada um de nós, né? Enriquecem muito a visão do pesquisador. Eu tenho, assim, uma crença que essas coisas vão começar a acontecer e eu acho que é a única maneira de nós sobrevivermos. Nós temos que buscar isso como uma meta. Eu desconfio muito de gente que quer ficar ali fechadinha e não quer conversar, parece que tem medo de mostrar, porque até quando você mostra e o parecerista não gosta, ele te ensina alguma coisa, né? Você tem que se arriscar, essa coisa do risco, né? De se arriscar, de se expor, eu acho ela uma coisa muito importante, né? E a universidade aqui em Juiz de Fora, ela tem, né, no seu slogan, né, a sua marca, né? Lumina Spargere, quer dizer, espargir luzes, que é um conceito bem iluminista, de trazer a luz, né, usar shots para onde não existe luz, mas é um combate, né? O bom combate que a gente tem que travar, de certa forma, tornar as coisas mais claras, mais de diálogo, né? Eu nem sei se é mais transparente, porque eu não sei a transparência até que ponto, lógico, a transparência pública é importante, mas também não é tudo que tem que ser exposto, né? Agora, a questão da conversa, do diálogo entre as unidades acadêmicas, entre os projetos, eu acho que isso deveria ser valorizado, né? Muito valorizado, inclusive em pontuação, já que tem que pontuar tudo, vamos pontuar as pessoas que estão conversando. Isso é que eu acho importante e acredito que daí você tem originalidade de criar coisas novas, né? É bacana, né?